Amém, graças a Deus. Quero chamar aqui a Iana, o Vitor e a Aurora, minha família. Meus pais também estão aqui hoje. O Vitor Sênior, esse aqui é o Vitor. Não. E também não é neto, foi só uma homenagem em vida. Melhor fazer homenagem em vida, né? E nós temos estado em missão ali em Portugal. Creio que talvez a maioria saiba, mas acho que é bom pôr contexto, né? E nós somos pastores ali na Igreja Sal da Terra 90, fazemos parte do Ministério Sal da Terra. Sou um filho da casa, eu fui formado no meio desse ministério, em muitas viagens. Ô Eduardo, que bom te ver. Eu fui formado em muitas viagens com o Paulo Júnior. Eu lembro uma vez que eu fui para Campo Mourão, conjunto, 1.300 ou 1.600 quilômetros, uma coisa assim. Quando deu umas 4 horas de viagem, e vocês conhecem o Paulo Júnior, né? E meu cérebro estava derretendo, você estava escorrendo pelo ouvido. E aí eu, muito tentando ser educadinho, falei assim, ô Júnior, eu lido bem com o silêncio, se você quiser assim, ficar em silêncio e tal, você não precisa ficar na obrigação de falar comigo, não. Aí ele falou assim, não, mas eu também lido bem com falar. Aí eu deixei de ser educadinho e falei assim, não, é que a minha cabeça já não está aguentando mais. Mas não adiantou nada. Nós fomos ali. Eu sofria, a minha formação foi assim. A Iana brincava que eu sofria de depressão pós-Paulo Júnior. Eu voltava de viagem, ficava uns 15 dias até dar uma recuperada, entendeu? Dava uma desalinhada. Mas é isso, eu sou filho daqui. Eu lembro uma vez que eu preguei aqui, o Enzo chegou em mim muito educado também, me abraçou, falou, meu filho, você está melhorando cada vez mais e tal. Mas eu entendi o toque dele, assim, é que ainda faltava bastante. Lá na 90, um presbítero, a primeira vez que eu preguei, um presbítero chegou no final e falou assim, meu filho, foi 19 minutos a pregação. E aí, eu lembro até hoje, trauma. Aí um presbítero chegou também muito educado, falou assim, meu filho, muito boa a sua exposição, você precisa só melhorar a sua conclusão, porque dos seus 20 minutos, mais de 10 você estava tentando concluir. Eu falei, tá bom. E é isso, a igreja teve paciência com a gente, né? Vocês, a igreja do Senhor, o Ministério Sal da Terra, a história. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está lá. E nós estamos em Portugal por causa de uma história de mais de 35 anos de investimento do Ministério Sal da Terra no continente europeu. E fomos para um projeto de 1 ano, agora já são 2 anos, porque entendemos no meio do caminho, né, o que o Senhor já queria, mas que nós ainda não víamos completamente. Então nós temos servido ali naquele lugar, senti muita saudade daqui, da Piquilândia, né, sinto saudade de Pamonha, sinto saudade de Piqui, sinto saudade principalmente dos irmãos, né, e de falar do jeito que a gente fala. A gente brincou que a Iana fez o download, sabe o aplicativo que fica muito tempo sem usar, vai para a nuvem, né? O da Iana, do sotaque goianês dela, fez download assim, em menos de 20 minutos ela já estava completamente goiana. Ficou mais carregado, porque acho que ela queria. Então é isso, queremos apresentar, a nossa família está em missão ali, e de fato é uma família em missão, ainda que às vezes eu falo no microfone. Tem um episódio que marca muito isso, de que a nossa família está em missão. O Vitor e a Aurora são cruciais. E a Iana também. Nós servimos todos juntos. Nós somos convidados para falar numa instituição importante lá em Portugal, chamada O Vigilante. É uma instituição que acolhe mulheres que são mães solteiras. E aquela é a última instância dessas mães antes delas perderem a guarda dos seus filhos. Então, depois daquela instituição, o próximo passo é os filhos daquelas mulheres serem institucionalizados. E convidaram-me para falar no Dia dos Pais, mas pediram para que fosse a família toda. E nós entramos numa crise, porque nós somos uma família formadinha, bonitinha, e íamos chegar lá num ambiente de famílias desformadas e desorientadas, enfim, e ficamos com receio do que aquilo podia comunicar. Se nós estávamos esfregando na cara daquelas pessoas já tão sofridas, que nós temos uma família ajustada, entre aspas, porque tem dia que nós somos meio desajustados. Mas nós fomos, eu preparei, como sempre, e
compartilhei. E aí, enquanto eu compartilhava as crianças, nossos filhos ficaram com as outras crianças, a Iana ficou comigo lá, com as mulheres. E no fim, elas deram um testemunho para nós de que mais importante do que o que eu levei foi a pintura toda, o quadro. O fato de nós estarmos todos juntos. E que aquelas crianças tinham experimentado naquela noite uma coisa totalmente inédita, que era uma paz inexplicável com os nossos filhos. Eles interagiram muito bem com os nossos filhos. E aquilo ficou muito marcado em nós, de que de fato nós precisamos entender a nossa missão em família. Então, nós estamos servindo lá em família, continue orando por nós. Antes de nós irmos, há 2 anos atrás, nós estávamos aqui, vocês oraram por nós e nós temos sido sustentados por essas orações, pela generosidade de algumas pessoas, tanto na intercessão, mas também às vezes contribuindo de outras formas. E nós somos muito gratos por isso. Amém? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então podem voltar. A Aurora está doida para subir lá para o culto dela, lá em cima. Você vai ficar aí comigo? É, pode ficar. Quando o tio Zé Júnior vier, você tem que... Pode ficar aí. Fica aí comigo. Tá bom. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Não, eu vi a Sara ali e falei assim, que alinhamento dos planetas foi esse? Que saudade que eu tava da Sara. A Sara e o Antônio tá aqui realmente. Tem tudo a ver mesmo com a fidelidade do Senhor. Não, nós já vivemos tanta coisa. Muita coisa boa também, né? Graças a Deus. Bênção. Atos 16. De manhã, né, no culto de manhã, ainda está de manhã, né? Mas no culto das 9, nós compartilhamos em Neemias, no capítulo 8. Depois, se você quiser, você pode ir lá ver a reflexão. O Danilo trouxe também assim uma interação muito importante, e o pastor Paulo Júnior, no final, fez um arremate que acho que tem tudo a ver com o que nós vamos partilhar aqui hoje, e, como dizemos lá em Portugal, se calhar, seria bom, talvez, o Paulo Júnior trazer assim, algo semelhante ao que nós trabalhamos aqui, porque foi muito importante para a minha vida, creio que foi muito importante para a igreja também. Atos capítulo 16. Nós vamos ler do verso 6 até o 34. É uma leitura longa, então peço a sua concentração, sua paciência, sua atenção, para que nós não percamos nada do que o Senhor quer falar conosco. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado
Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, servindo-lhes a refeição, e com todos o de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Verso 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém. Graças a Deus. Quero orar. Senhor, obrigado pela sua palavra e pelo nosso encontro. Obrigado porque na sua agenda, Pai, na agenda da eternidade, o Senhor marcou o encontro de hoje com as pessoas que estão aqui, com as suas necessidades, com as suas buscas, com as suas frustrações, com seus desejos, com seus sonhos, seus planos, com as suas conquistas, vitórias. Mas o Senhor quis nos ajuntar todos aqui para um propósito. E nós queremos, ó Deus, perceber o que o Senhor quer continuar falando. O Senhor já derramou tanto. Queremos, ó Deus, receber a sua palavra alinhada com o que o Senhor já está fazendo e falando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. 2022 foi o ano que nós fomos para Portugal. A gente se preparava para uma coisa totalmente nova para viver. Eu e a Iana somos daqui, de Goiânia. Nós nunca mudamos e nunca quisemos mudar. Eu tenho amigos que já brincaram, alguns em tom de brincadeira, outros em tom sério, para nós mudarmos, plantarmos igreja em outros lugares. E nós nunca quisemos. Lugares legais, Natal, Recife, São Paulo. E gostamos muito daqui mesmo. Mas Deus trouxe um desafio para nós e nós decidimos abraçar o nosso desafio. Nós somos, além de gostarmos daqui, tínhamos uma vida bem confortável aqui. Eu sou vizinho dos meus pais, num condomínio de 9 casas. E moramos a 5 minutos de carro da minha sogra. Muito suporte com os filhos, vida intensa no ministério, toda hora a gente podia deixar um menino aqui, outro menino ali. A gente gosta da região. E aí apareceu na nossa vida o primeiro drama, né, que era o drama entre duas coisas boas. Vamos para Portugal encarar esse novo desafio, servir naquela localidade, ou vamos ficar aqui, encarar os desafios daqui e servir nessa localidade. Nas duas realidades, nós queríamos fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito, queríamos cuidar de pessoas, queríamos servir no ministério. E aí surge uma pergunta. Como que a gente decide entre duas coisas boas?
Como é que eu decido entre uma coisa de Deus e outra coisa de Deus? Aí ficou mais difícil ainda quando um projeto que era de 1 ano passou a se tornar um projeto sem um prazo definido, que foi quando a igreja de Portugal e a igreja daqui foram discernindo que nós deveríamos servir ainda por mais tempo naquele lugar. E de novo nós estávamos no entroncamento entre continuar servindo a Deus, cuidando das pessoas, abençoando aquela localidade, servindo naquele lugar, ou voltar para cá, fazer a vontade de Deus, cuidar das pessoas e servir essa localidade do lado de cá. Situações assim são muito difíceis. Eu não sei se você já teve uma situação assim. Imagino que sim. Elas são muito difíceis. Quando a gente tem que decidir entre uma coisa ruim e uma coisa boa, é fácil. Quando eu tenho que decidir entre uma boa vontade e uma má vontade, está mais fácil. E em situações assim, a gente geralmente quer que Deus escreva na parede. Eu sou assim. Deus escreve na parede para mim. Ou então manda um profeta que fala, eis que te digo, é para você ficar. Ou eis que te digo, é para você ir. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes nós temos que buscar discernimento, sensibilidade, na relação com o Senhor e buscando qual é a sua vontade. E tomar uma decisão. Sem saber necessariamente, com toda a clareza do mundo, se é exatamente aquilo que era para eu fazer. E a verdade, irmãos, é que muitos de nós preferimos que Deus escreva na parede, ou manda num profeta, ou a gente vai numa irmã de oração, que quase que vira um sincretismo. Você não sabe se a pessoa vai ler sua mão, ou se ela vai... uma confusão. Porque a verdade é que a gente não quer a relação com o Senhor. Nós queremos só um problema resolvido. Nós queremos só responder a toque de caixa. É para cá, é para lá, é para cá, é para lá, mas não quero a relação. É só assim, o que você quer que eu faça? Eu faço. Que conta que você quer que eu pague? Eu pago. Às vezes a gente trata assim até com os nossos filhos ou com o nosso cônjuge. Entendeu? Sim, quase que cala a boca e toma meu dinheiro. E não é assim. As nossas relações foram feitas para serem cultivadas, conhecidas. Não faz sentido eu dizer que amo um Deus que eu não quero conhecer e relacionar. E viver os dramas da espera, de perguntar e ele não responder agora. E ele não responder semana que vem. E ele não responder mês que vem. E eu não perceber direito o que é, mas eu tenho que continuar a minha vida. Quantos de nós já não nos sentimos confusos, perdidos, ou sem uma direção clara diante de uma decisão que a gente tem que tomar? Em algum momento, todos nós já enfrentamos com situações com dúvida e com incertezas. E esse episódio de hoje aqui que nós lemos mostra uma situação assim. Paulo, Silas e os seus amigos, eles querem ir numa direção, fazer a vontade de Deus. Eles querem ir para a Ásia. Eles entendem que é para lá que a coisa vai acontecer. E era mesmo. Porque depois acontecem grandes coisas naquela direção. E eles avançam naquela direção. E eles não são impedidos pelo demônio. Eles são impedidos pelo Espírito. A palavra diz que o Espírito do Senhor os impediu. Mas eles não estavam parados. Eles avançaram. Aí eles chegaram num outro lugar, também não era. 3 frustrações. O primeiro deslocamento deles é um deslocamento de mais de 300 quilômetros, a pé. Pensa o nível de cansaço, de frustração que isso gera. Mas aí os planos deles mudam, mas eles não ficam cansados, frustrados. Assim, cansei, não brinco mais. Não, eles vão buscar diante do Senhor, continuam. Cheguei aqui, não é aqui, sinto que tem uma porta fechada. Então o que é, Senhor? E eles continuam. Porque o Senhor está com eles e o Senhor está conosco. Você chegou num lugar que parece que não é? Calma. O Senhor está conosco. Continua andando e buscando o Senhor. Uma amizade com o Senhor. Relacionando com o Senhor ao invés de só querer. Escreve na parede, manda o profeta dizer. E a gente vai perceber melhor no futuro o que estava acontecendo com Paulo e Silas. Porque eles chegam ali em Filipos, uma cidade importantíssima. E por causa disso, a igreja chega na Europa. Mas nessa relação com o Senhor, de amizade, a gente vai percebendo que melhor do que saber esse futuro,
e exatamente o que nos aguarda, e calcular os benefícios e os prejuízos dos nossos movimentos, melhor do que tudo isso é ser amigo de Deus na jornada. Melhor do que saber tudo, antecipar os problemas, fazer as contas, é ser amigo de Deus durante a jornada. É desejar fazer a sua vontade, conversar com Ele, submeter, conhecer. E aí os frutos vão aparecer. A questão pela qual os frutos vão aparecer é porque a jornada não é sobre nós, é sobre Ele. É o Senhor quem vai garantir que nós cheguemos no lugar em que nós temos que chegar. Não é porque é sobre a gente. Nós estamos numa cultura que prega para nós o tempo inteiro, que é sobre você. A vida não é sobre mim. É sobre Ele. E os propósitos dele e a missão dele. E por que essas pessoas chegam no lugar onde elas deveriam chegar? Porque elas estão envolvidas na missão de Deus. E esse é o tema do que eu quero repartir. Nós estarmos dia a dia envolvidos na missão de Deus. Seguros de que estamos envolvidos e fazemos parte da missão de Deus. Sabe por quê? Porque se eu tenho certeza que eu estou envolvido na missão de Deus, então eu sei que eu vou chegar aonde eu tenho que chegar, ainda que eu tenha uma frustração depois de andar 300 quilômetros a pé. Aquilo não vai me abater. Aquilo não vai me destruir. Quando eu estou diante de uma decisão entre uma coisa boa e outra coisa boa, entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus, eu sei que o Senhor vai fazer eu chegar onde eu tenho que chegar, porque eu estou envolvido na missão dele, e isso não é sobre mim, é sobre ele. Quando a gente olha para o livro de Atos, a sensação que a gente tem, eu não sei se você já pegou o livro de Atos para ler, a sensação é que a gente está pisando em terra, em solo sagrado. Porque em Atos estão acontecendo coisas que vão marcar o resto da história. Em Atos nós temos o cumprimento de várias promessas. Em Atos 2 nós temos um cumprimento que já tinha sido anunciado pelo profeta Joel, que o salmista já falava, tanto que quando Pedro vai dizer, explicar para as pessoas o que está acontecendo, e nós pregamos isso aqui na última vez que eu estive, em abril, Pedro cita 2 salmos, cita um profeta, porque Pedro está querendo dizer para as pessoas que aquele acontecimento de todos os povos, tribos, línguas reunidas e todo mundo se entendendo não era uma coincidência. Era um cumprimento. Existe uma diferença entre coincidência e cumprimento. Quem vive na agenda de Deus vive cumprimento. Em Atos é isso, nós vamos pisando naquelas terras e nós vamos percebendo que parece que o solo é sagrado, porque ali tem acontecimentos que vão repercutir para o resto da vida e para todos os continentes, para todas as nações, para todos os povos. Aqui a gente se depara com o nascimento da igreja na Europa. E se você não sabe, é só por isso que hoje nós também podemos desfrutar dessa mesma esperança. Porque um dia o evangelho chegou ali, depois chegou aqui, vindo através de uma pessoa chamada Robert Calley, um escocês que desejava muito ir para missões, que semeou a esposa dele na Ásia, faleceu, voltou, casou de novo, foi para a Ilha da Madeira, aprendeu a falar português, apresentava o evangelho, um médico que combinava a sua vocação com a apresentação da boa notícia, da salvação, da esperança em Cristo Jesus, da paz que ninguém pode entender. Foi perseguido, uma história super interessante, fugiu da Ilha da Madeira vestido de mulher, com peruca, vestido. Veio chegar depois aqui na Baixada Fluminense. Começou a primeira evangélica de fala portuguesa. Vitinho fez aqui um anúncio porque ele torce para o Fluminense. Foi evangelizado pelo tio Neemias. Começou a primeira igreja de fala portuguesa no Brasil. Já existiam outras igrejas, mas nenhuma de fala portuguesa. E por isso muitos de nós hoje podemos desfrutar, por causa de uma coisa que começou lá em Atos, numa viagem frustrante de Paulo e seus amigos, que chegam em Filipos. Um marco importantíssimo, que tem relação com todos nós aqui hoje. A partir desse tempo, então, a gente começa e pode conhecer o que muitos entendem como cultura judaico-cristã, que na verdade já não é mais, mas já foi. Se o Ocidente pode usufruir, por exemplo, de liberdade de imprensa, é por causa de um cristão. Talvez você não sabia. Se nós sabemos o que é direitos humanos, é por causa de um cristão. Talvez você não sabia.
Se a Inglaterra pode usufruir de libertação da escravidão por causa de um cristão. Dessa cultura que, por causa da disposição de responder a um chamado, estar envolvido na missão de Deus, Paulo e seus amigos avançaram, mesmo no meio das frustrações e desafios. E o texto, então, vai revelar para nós que Paulo e os seus companheiros saem nessa missão para anunciar a chegada de um rei definitivo e a possibilidade de uma vida verdadeira. E ainda que eles sejam surpreendidos, o Senhor nunca é surpreendido. E se eles estão seguros de estarem na missão de Deus, eles então avançam. Eles têm os planos deles, mas eles seguem os planos de Deus. Nós lemos aqui hoje Provérbios. Paulo fez planos, ele queria ir para um lugar. Mas a palavra certa, a orientação correta, a direção vem do Senhor. E apesar da viagem não ser fácil, eles estão sensíveis à voz de Deus. Eles se preparam em oração, buscam por discernimento e eles querem cumprir essa missão. E alcançar Filipos, ainda que Paulo não sabia, mas Deus sabia, alcançar Filipos era extremamente estratégico, porque Filipos ficava entre o Oriente e o Ocidente. Filipos reunia as culturas. Era um ponto de conexão entre continentes. Alcançar Filipos era estratégico para a evangelização de nações, e é por isso que mesmo depois de Filipos, a própria Ásia é alcançada. Porque estava já nos planos de Deus. E ali em Filipos, então, Paulo e seus amigos colhem pelo menos 3 frutos, que é Lídia, o carcereiro e a menina endemoniada. Depois de uma viagem cansativa, frustrante, mas certos de que estão envolvidos na missão de Deus, eles colhem 3 frutos porque Deus tem encontro para nós. Não interessa a raça, não interessa o tipo. E é por isso que nós estamos em Portugal. Às vezes uma cultura difícil. A Iana já teve alguns enfrentamentos lá. De cultura. Preconceito, para ser mais explícito. Xenofobia, termos mais atuais. Mas o Senhor tem palavra para aquele povo. O Senhor também tem palavra para essa tribo. Alphaville, Jardins, Goiânia, Brasil. Eu acho que esses 3 frutos que o Senhor concede para Paulo é para mostrar para nós que o Senhor alcança todo tipo de gente, de qualquer nicho social, de qualquer cultura. Nós temos aqui, por exemplo, 3 raças. Nós temos uma asiática, nós temos aqui uma grega e nós temos um romano. Além de 3 raças, nós temos aqui 3 classes sociais. Nós temos uma empreendedora, Lídia. Raramente mulheres são citadas sozinhas nas Escrituras. Quando acontece é porque provavelmente elas são mulheres de grande posse. Lídia era uma empreendedora. Nós temos uma escrava, que é a menina possessa. E nós temos um funcionário público. Até para funcionário público tem alcance. Brincadeira, viu, irmãos? Minha mãe é funcionária pública das boas. Minha mãe é daquela funcionária pública que os colegas ficam assim, não, aqui a gente não trabalha desse tanto não, calma. Mas tem alcance para todo mundo, para empreendedor, para quem está vivendo uma vida de escravidão, para quem é funcionário público. O Senhor tem encontros para todos nós. E cada experiência é de um jeito. A conversão de Lídia foi quietinha. Lídia estava lá em oração. Aquilo foi suave. Aí a outra foi espetacular. Demônio, expulsão. A outra foi dramática. Porta tremendo, parede caindo, espada, vai se matar. Então, Deus não alcança só de um. É só naquela igreja que o pastor dá cambalhota. Aí não, é naquela outra que senta em 2 banquetas e aí Deus fala. Não, o Senhor tem um jeito para alcançar cada um de nós. Ele tem um encontro para mim e para você. E nós precisamos ter a sensibilidade de estarmos envolvidos na missão de Deus exatamente porque Deus tem um encontro para pessoas que estão próximas a você. Do mesmo jeito que Deus teve um jeito e alguém que foi usado para encontrar com você, Ele também quer usar a sua vida para encontrar com outras pessoas. Estar envolvidos na missão de Deus, ser amigo de Deus, ter sensibilidade para perceber
quando não é para eu continuar numa direção, mas ao mesmo tempo não ter medo de avançar para essa direção. Como é que a gente decide entre uma coisa boa e outra coisa boa? Busca no Senhor e não para. Continue avançando. Amém? Eu quero orar com você. Chamar aqui o Zé Humberto. Filho, agora dá lugar para o Zé. Você quer falar alguma coisa? Então, cede aqui o lugar para o Zé Humberto, para nós celebrarmos aqui a ceia. Eu quero ser amigo de Deus. Imagino que você também quer ser amigo de Deus. A gente não quer só que Deus resolva o nosso problema. A gente não quer só que Deus, a toque de caixa, fala assim, é para cá, é para cá, é para cá. Nós queremos estar envolvidos na missão de Deus, envolvidos na relação com o Senhor. Nós queremos correr o risco de avançar sem saber exatamente o que tem adiante de mim. Numa certeza de que Deus garante os frutos. Porque isso não é sobre mim, é sobre Ele. É por isso que a gente pode avançar sem medo. Pai, obrigado pela sua palavra. Tem gente aqui hoje que está diante de entroncamentos. Eu peço, Pai, para que o Senhor, de alguma forma, traga resposta para essas pessoas. Tem gente que precisa ser parado, porque está indo na direção que não é a direção que o Senhor tem para ele agora. Tem gente que precisa sair do lugar, porque está parado há muito tempo. E o Senhor quer que essa pessoa avance. Tem gente que está com medo e está, ó Deus, paralisado. Tem gente que está com medo e está correndo desesperado. Encontra-nos, ó Deus, nos nossos caminhos. Seja a 300 quilômetros a pé, seja a 1000 quilômetros de carro, seja do outro lado do oceano, seja na esquina de casa. Seja, ó Deus, entre o quarto e a cozinha. Muitas vezes difíceis de andar, porque eu não quero encarar o meu cônjuge. Ou então eu não sei o que dizer para o meu filho. Mas em cada lugar desse, Deus, encontra conosco. E, ó Deus, ou nos paralisa, ou nos empurra. Mas nos orienta, como nós já refletimos aqui mais cedo. Queremos, ó Deus, ser orientados pelo Senhor, pela sua palavra, pelo sopro do seu Espírito. Queremos ser amigos do Senhor. Conversar com o Senhor, perceber, ó Deus, a sua vontade, conhecer a sua vontade. Não desistir, ó Deus, mediante a um aparente silêncio. Estar atentos ao que o Senhor pode falar e manifestar e revelar. Certos de que se estamos envolvidos na sua missão, nós chegaremos ao nosso destino. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Graça e paz sobre a vida de todos. Privilégio encontrar o Rafael aqui. Muito bom. Matar a saudade um pouquinho, né, meu irmão? Bom, eu queria compartilhar com vocês um breve texto aqui da palavra de Deus sobre a ceia, que está lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 20. É bem conhecido, né? É Paulo ensinando a gente a discernir esse momento. E diz assim, no verso 20 do capítulo 11, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí ele vem falando a respeito da ceia do Senhor, de quando Jesus partiu o pão com seus discípulos. Mas sabe, irmãos, assim, a gente precisa entender o espírito com o que Paulo estava exortando esses irmãos aqui. E essa exortação vale para nós nos dias de hoje. Ou seja, será que Paulo estava ensinando apenas os irmãos de Corinto serem educados? Tipo assim, gente, está faltando educação,
E por favor, vocês tenham um pouco mais de ordem para todo mundo comer junto, ao invés de cada um comer na frente do outro? Certamente que não. Paulo não estava aqui apenas ensinando aquelas pessoas a serem educadas. Paulo estava ensinando um princípio da ceia. E é um princípio que é muito fácil da gente esquecer. Porque eu creio que os irmãos vão me entender aqui. A gente precisa tomar o cuidado para não colocar Deus no lugar dos outros. Às vezes, para nós é muito mais fácil nós termos uma relação vertical com Deus do que olhar nos olhos do nosso irmão. E o que Paulo estava ensinando para nós naquele momento é o seguinte: olha, não adianta. Esse não é o espírito da ceia. O espírito da ceia não é você chegar na igreja, pegar o seu pão, pegar o seu vinho, olhar para cima e fazer o seu ritual. Não é isso. Não foi para isso que Jesus repartiu e compartilhou aquele pão. Não é para vocês olharem para cima, mas é para que vocês, olhando nos olhos do outro irmão, vocês estejam olhando para cima. Ao olharmos para os nossos irmãos, nós estaremos dando graças a Deus por aquilo que Ele tem nos entregado. Por isso que Paulo diz assim: olha, vocês não estão esperando uns aos outros. Mas esse momento não é para que a gente realize ele sozinho, é para que eu espere o meu irmão e consiga trocar olhares com esse irmão, afetos com esse irmão. E aí sim vai haver comunicação de virtude. E a gente tem que concordar que nesses nossos tempos aqui tá muito difícil esperar. Eu acho que existe um desafio grande na nossa vida. Muitas vezes, a gente conversando com pessoas, a gente ouve a pessoa falar assim: pode acontecer o que for, parar eu não vou. Eu vou continuar andando. Mas às vezes Deus quer exatamente que você pare. É o que o Rafael orou aqui agora para nós. Deus quer que você fique parado para que os seus irmãos te alcancem. Para que você possa trocar afeto com algum irmão. Para que a gente possa lembrar da nossa humanidade. Então eu queria deixar essa reflexão para nós aqui. Que a gente consiga esperar um ao outro. E lembrar de que ao Jesus compartilhar o pão e o vinho, Ele não fez isso por causa de Deus, Ele fez isso por causa de um irmão. Amém, irmãos? E amém, em nome de Jesus. Queria pedir aos irmãos aí que pudessem distribuir o pão e o vinho para nós, para que a gente pudesse ter esse momento de ceia aqui, juntamente com os nossos irmãos. Amém. Ó, você vai pegar o pão aí, lembra de colocar de forma correta, o vinho por cima, a bandejinha por baixo, porque aqui não é a tampa, que é a bandeja, tá bom? Quando você faz assim, ó, aí vira uma bandeja, você pode servir seu irmão. Tá bom? Então aqui é para você poder servir seu irmão. E por que isso pode parecer um detalhe aqui entre nós? E não é. Porque tudo que foi compartilhado aqui pela vida do Rafa, do Júnior, e eu sou testemunha de tudo que esses homens e as suas casas sofreram e sofrem para poder ser coerente com a palavra que eles estão entregando aqui. E o que o Juninho acabou de compartilhar aqui, quando ele diz assim: o problema de vocês é que quando vocês estão reunindo, vocês não estão à espera. A espera não é tempo.
A espera é esperança. E esperança é você chegar na mesa e não representar o tempo de comer, mas você representar a esperança da fidelidade. Quem tem esperança na fidelidade tem paz para não comer apressadamente de acordo com a sua fome. Então a mesa não é a hora de comer. A mesa é a hora de revelar a esperança que nós temos na vida um do outro. Porque senão você, na pressa de comer, você obriga seu irmão a ser a comida da sua fome. Então não adianta você sentar na mesa e ficar à espera que seu irmão chega para você poder o quê? Comer, porque aí você come o irmão. Então esperar em relação um ao outro não é quem está contando o tempo para poder comer. Então cuidado. Que ou você está comendo sozinho, ou você está comendo apressadamente, porque o irmão chegou, você come o seu pão e vai embora. Não. A mesa é para que a gente tenha esperança em relação à vida um do outro. Isso quer dizer o seguinte: ter esperança é você saber que se você foi moído, se você foi humilhado, e se você está sendo prensado, é para que naquilo que você está sendo consolado, você seja o alimento do seu irmão. Esperança é você poder esperar seu irmão chegar e falar assim: sabe o que eu passei na vida? Sabe tudo que eu já sofri na vida até hoje? Foi para ser a sua esperança. Por isso, que se não fosse a esperança de que um dia eu ia comer esse pão com você, nada do que eu sofri teria feito sentido. Mas agora, tudo que eu vivi é porque eu represento a esperança. Prega aí que eu estou à espera da esperança. Amém, irmãos? É isso que a gente não está esperando. Que a gente está esperando achando que é tempo, e não é tempo. Esperança é significado. Esperança é como a sua fé é traduzida em tudo aquilo que você já passou. Entendeu? De modo que tudo que você sofreu e sofre, é para que a gente aqui, através do Vitinho, do Rafa, a gente pudesse ter esperança. Pega a esperança aí que eu quero repartir com você. Pronto. Não, pode pegar a vasilhinha mesmo, pronto. Eu pego a sua esperança. Então aqui nós estamos compartilhando o quê? Esperança. Isso é que é esperar uns pelos outros. Sabe o que nós estamos passando na vida, meu irmão? Juntos, eu e você. É para repartir esperança. Amém? Só para isso, irmão. Então não esteja à espera. Seja a esperança. Aleluia. Para que os irmãos se alimentem da sua esperança. Amém? Porque aí a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 1 que tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, amém? É para que houvesse o quê? Rio da vida, ô rio da vida. Quero navegar nesse rio, glória a Deus. É para que tivesse o quê? Esperança. Pronto, olha lá a esperança cantando lá. Pensou? Você já pensou o que você já passou com esse menino, mulher? Fala a verdade. Não, fala a verdade. O que você passou? Fica em pé para vocês verem a mulher bonita, que é a mãe do Enzo. E com tudo que ele fez essa mulher sofrer, ele não estragou ela não. Olha aí que mulher bonita. Vem cá. Vamos lá ficar perto da esperança lá. Vem cá comigo. Olha o que a vovó já passou, menina. Vai lá, fica do lado dela lá. Gente, vocês não têm ideia não, mano.
Aqui, ó. Você tem ideia? Ele é de Itaberaí, eu conheço muito. Você tem ideia, não tem? Não, então eu quero te ajudar. Ele não é de Itaberaí. Você conheceu ele quando ele estava em Itaberaí. Ele é de Deus. E lá quando ele estava em Itaberaí, quase quando você perdeu a esperança. Graças. Foi. Pegar fala com a boca cheia? Foi. Aí essa mulher bela aqui, ó, tá aqui. Não foi estragada, mas pelo contrário, ela está aqui celebrando o quê? Esperança. Esperança. Nós não estamos à espera, nós somos a esperança. Glória a Deus, amado. E é que esse espírito nós vamos repartir esperança uns com os outros. Então você não come mais o seu pão como quem está com pressa de resolver sua fome, mas como quem encarna a esperança em favor do seu irmão. Você fala, irmão, eu estava só à espera de que você chegasse para me entregar para você a minha esperança. Glória a Deus. Então reparte esperança uns com os outros aí, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Recebe esperança aí, velho. Glória a Deus. Amém. Deus, Senhor. Glória a Deus. Vai, olha lá a esperança cantando. Tem base no trem desse. Como a flor machucada no jardim. Pensou em mim. A gente falou aqui que estamos lá por causa de uma história de mais de 35 anos. O Paulo Júnior vendeu casa, carro, porque acreditava que esse envolvimento com o continente europeu ia ser bênção para aquele continente e bênção para nós. Ia trazer alinhamento de identidade. Ia relembrar quem nós somos. Ia ajudar a gente a assumir a responsabilidade que nós temos que assumir como povo. Como ele já compartilhou aqui várias vezes, de os confins da terra. Que agora nós podemos voltar, fazer um caminho de volta abençoando. E talvez lá tinha dia, como ele bem sabe, né, que a Lana e os meninos achavam que aquilo não fazia sentido. Mas era exatamente isso aqui que ele acabou de compartilhar. Era a esperança. Estava repartindo lá a casa, repartindo. Isso é literal, tá, gente? Não estou usando aqui uma figura de linguagem, não. Vendeu uma casa e pôs o dinheiro para viver lá e abrir caminhos para pessoas como eu, a Iana e os meus filhos, para que o Vitinho possa entender reino de Deus para além do seu bairro, da sua cidade, do seu país, e entender que ele tem uma família muito maior do que ele pensa. Por causa de uma semente que custa, mas que tem esperança. Né? Muito alinhado com o que nós estamos todos compartilhando aqui agora. É isso, amados. Quando a gente põe o Pix aqui, nosso endereço financeiro, não é por causa de dinheiro. Se a gente precisasse de dinheiro para fazer a vontade de Deus, isso aqui era um prostíbulo, que é prostíbulo que roda com dinheiro. Se tem uma coisa que precisa de dinheiro para rodar, é prostíbulo. Família precisa de honra, respeito, dignidade, honestidade. Onde não interessa quanto dinheiro, interessa quanto compromisso. Não adianta eu ter muito dinheiro e não honrar a relação com a família, ou você acha que só a família que tem pouco dinheiro é que está sofrendo? Então eu vou te falar uma coisa. Eu lido mais com o sofrimento de família que tem muito dinheiro do que da família que tem pouco dinheiro. Porque é que a família que tem muito dinheiro não tem honra, e mente, engana, e corta o oxigênio toda vez que quer punir quem não satisfaz o desejo dela. Conversa fiada. Nossos filhos não precisam de muito dinheiro. Eles precisam de quê? Honra, verdade, respeito. Para saber que nessa família
todo o recurso que a gente tem é em favor da nossa esperança, da nossa fé. Que ninguém aqui tem medo de futuro. Todo mundo aqui tem compromisso com o eterno. Então, para ter compromisso com a eternidade desse menino, eu estou disposto a investir quanto? Tudo, ué. O que é isso? Amém? Eu quero te contar uma coisa. Hoje, quando você resolveu ler Atos 16, eu preciso dar esse testemunho, sei que está forçando um pouco no tempo aí. Pela primeira vez na minha vida, 67 anos de idade, fazendo essa semana, 50 e tantos convertidos. Foi a primeira vez que eu me dei conta, eu já li esse texto, já preguei em cima disso, não sei quantas vezes. Foi a primeira vez que eu me dei conta de que o carcereiro morava na cadeia. Que quando Paulo foi lá na casa dele batizar todo mundo, ele continuou preso. Não sei se você já tinha percebido isso. Paulo ainda estava em estado prisional. Porque, lendo rápido, a gente sempre tinha a sensação que o Paulo saiu da cadeia para fazer o batismo. Não. Paulo fez o batismo do carcereiro, de toda a família dele, em estado prisional, estando preso. Aí, às vezes, você está pedindo libertação de Deus, achando que libertação de Deus é um estado e não uma condição. Ser liberto não é sair da cadeia. É não ser prisioneiro dela. E Paulo só saiu. Inclusive, o carcereiro chegou para ele e falou assim: agora você está livre para ir embora. E sabe o que Paulo fez? Não foi. Porque falou: agora eu tenho outro problema para resolver, você pode ficar tranquilo, sua casa está batizada, vocês continuam com a igreja aí, o culto. Agora eu tenho outro problema para resolver, eu tenho um problema para resolver com o Estado. Porque eles me deram uma surra, eles extrapolaram do direito, agora nós temos aqui uma questão social para ser tratada. Uma encrenca. E Paulo levantou uma bronca social. Porque os magistrados que tinham mandado dar um couro nele exacerbaram da sua atribuição. E tem hora que a igreja não quer entrar nas demandas e nas pendengas sociais, achando que isso não é competência nossa. Paulo falou: resolvi o espiritual, bondade. Onde foi que Paulo recebeu bondade? A fidelidade de Deus guiou Paulo. A fidelidade de Deus moveu Paulo. Mas não é porque ele estava sendo movido pela fidelidade que as coisas seriam como ele esperava. Tanto é que, guiado pelo Espírito, ele foi impedido pelo Espírito. Fidelidade. E em seguindo a fidelidade de Deus, que uma hora guia, outra hora impede, Paulo estava sendo seguido pelo quê? Bondade. O que ele encontrou seguindo a fidelidade? Bondade. Na casa de quem? Lídia. Para depois encontrar o quê? Misericórdia. Na casa de quem? Do carcereiro. Porque na casa de Lídia ele encontrou bondade. Um jantar servido pela maior empresária da cidade. Momentos depois, ele está numa cadeia, sendo surrado, 39 açoites. Paulo diz: 5 vezes eu apanhei com 39 açoites. Sabe o que quer dizer 39 açoites? É que 40 significa a falência humana. Paulo esteve apenas a uma chibatada de morrer. Mais uma chicoteada e Paulo apagava igual uma lâmpada. 5 vezes ele esteve a uma chicotada de acabar tudo. Não fosse a misericórdia. Bondade na casa de Lídia, misericórdia na casa do carcereiro. E agora o quê? Cidadania. Cidadania. O Estado não vai simplesmente passar um pano em cima disso achando que está tudo certo. Mandaram bater, agora vem soltar. Está faltando o que para o nosso povo? Engajamento de cidadania. Em vez de ficar entrando em pleito partidário. Quem reivindica partidarismo é porque quer o direito do benefício e não quer assumir a responsabilidade da cidadania. Ser cidadão independe de quem está no governo ou não. Ser cidadão independe se
o que me favorece ou o que me desfavorece no governo. Cidadania é ter atitude cidadã para que todo governante, seja ele quem for, honre o cidadão. Na palavra que foi empenhada e no compromisso que foi assumido. Amém, irmãos? E ponto. Glória a Deus. Nós tínhamos que compartilhar isso aqui hoje. Porque o momento é esse. Nem sei quem vai governar na cidade. Você sabe? Mas eu sei de uma coisa. Ele vai ter que aguentar nós. Em cima dos filhos de Deus aqui não dá para dar carteirada, não, e depois mandar um funcionário dar um alvará de soltura. Só para resolver meu problema. Eu não quero meu problema resolvido. Sabe o que eu quero? A cidade governada com justiça. Eu não quero um alvará só para mim poder acelerar minha obra e construir o meu prédio enquanto está todo mundo sofrendo desgoverno. Amém, Raul? Eu não quero meu alvará liberado na frente de todo mundo. Eu quero que lá esteja sentado um homem ou mulher que honra todo mundo e não é porque mandou bater, agora vai mandar soltar de noite para ninguém ficar sabendo que a sentença foi injusta. Mandou bater? Agora vem aqui me soltar. Glória a Deus, amados. Que bronca, rapaz. Amém? E é por isso que com alegria. Porque se não houver justiça, alguns serão felizes e outros serão infelizes. Mas havendo justiça, haverá alegria para todos. Então fique de pé e vamos tomar o cálice da justiça, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Alegria, irmão. Glória a Deus. Bebei dele todos. Não me abandonou todas Amém. as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Vamos orar para nós irmos? Desculpa, Enzo, que o pessoal está mobilizando. Mas a gente vai... Sim, a gente continua louvando. Senhor, que o seu amor, que alcança, que não tem fim, que é infinito, a graça bendita do Filho que nos insere nessa realidade de amor, a comunhão do Espírito que consola, que encontra, que esse amor, essa graça e essa comunhão seja com todos aqui hoje e sempre. Que esse cálice, ó Deus, que nós bebemos, da nova aliança no seu sangue, que inaugura uma nova realidade, possa ser eficaz no nosso dia a dia, inaugurando novas realidades cidadãs onde nós pisarmos os nossos pés. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe.